Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Manifestações espontâneas obrigam forças políticas democráticas a realinhamento em busca de sintonia com anseios populares. Para falar sobre esse imperioso desafio hoje, recebemos o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigada por estar aqui. Bom, professor, nós estamos vendo que respostas estão sendo de alguma forma dadas. O trabalho no Congresso Nacional, os parlamentares empenhadíssimos em votar e derrubar a tal PEC 37, por exemplo. Essa voz de prisão, a decisão do Supremo Tribunal Federal para um parlamentar, também nos sugere isso, uma resposta ao clamor da população. A Câmara Municipal de São Paulo e a CPI dos transportes, tanta resistência inicial e o resultado de hoje com a aprovação. É assim que as forças políticas democráticas devem agir para essa sintonia com o clamor popular? Maria Lídia, sem dúvida nenhuma, representação deveria ser assim, não é? Ou seja, as forças políticas deveriam, de todo modo, estar em diálogo com a sociedade para poder dar respostas, não é? O que eu diria, concretamente, é que o sistema representativo sentiu. E ao sentir, está mostrando que a única forma de você conter esse momento de crise, de clamor social que o país está passando é dar respostas positivas, não é? Eu acrescentaria aí a aprovação da legislação que transforma a corrupção em crime hediondo, que dormia nas gavetas do Senado e da Câmara dos Deputados há tempos, não é? O Senado aprovou hoje e a Câmara Federal tem que confirmar essa aprovação. E a tendência será essa? Correto. Certamente. O momento é um momento de revisão do país. Tá? E, de todo modo, o momento também é um momento em que a classe política precisa lembrar que ela foi eleita para dialogar com a sociedade e não para virar as costas para ela, como ocorria frequentemente. Professor, a presidente Dilma, ela demorou um pouco, mas falou em cadeia de rádio e assumiu a liderança na interlocução com representação dessas forças da sociedade, desde os líderes do movimento, daquele movimento Passe Livre, ao próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, professor, a presidente Dilma, ela está correspondendo a uma expectativa da nação ou ela está tendo um desempenho definido pelo marketing político que a orienta para mostrar que o país tem comando? Olha, Maria Lídia, são as duas coisas, tá? De certa forma, o que ela fez foi tentar dar resposta e mostrar que o país tem autoridade. E tentar liderar esse processo, não é? Quando ela chama a discussão da reforma política e chama as lideranças, hoje ela recebeu sindicalistas, ontem o Joaquim Barbosa, ela está dizendo para a sociedade o seguinte: olha, nós, no conjunto, estamos dando uma resposta para vocês. Agora, obviamente que por trás daquilo, trocar o vermelho para o amarelo significa alguma coisa, né? Se referir como se referiu à sociedade brasileira como um todo também significa alguma coisa. Bom, quando o senhor diz trocar o vermelho pelo amarelo, o senhor está fazendo uma referência à roupa que ela usou no dia do pronunciamento. Ela não estava com a habitual roupa vermelha, que é a cor do PT. Exato, e que ela sempre usa em pronunciamentos, correto? Tá? Então aí, obviamente, que tem a orientação do marketing. Mas, de todo modo, ela demorou um pouco para chegar, mas chegou. E, de certa forma, deu uma mensagem positiva que, neste momento, está provocando uma discussão que esse país nunca teve. Agora, professor, esse clamor das ruas tem esse lado em que eles dizem que são apartidários, que eles não representam as forças políticas convencionais. E isso é não apenas intrigante, como preocupante. Sem dúvida. É possível pensarmos, né, no estabelecimento de novas lideranças sem que haja essas instituições que compõem o cenário da democracia brasileira? De forma alguma, Maria Lídia. Mas a multidão está dizendo isso. Então, Maria Lídia, mesmo com a multidão dizendo isso, quem vai fazer as reformas são os partidos, por meio dos seus deputados. Tá? É o poder legislativo, ou seja, não há como você reformar ou aprovar a legislação se não passar pela instituição. E, obviamente, que essa instituição ela é um pilar de sustentação do nosso ordenamento democrático. Não é? O que pode acontecer daqui para frente, e que eu acho positivo, é você, dentro de uma discussão de reforma política, defender o instrumento da candidatura avulsa.
Porque existem pessoas que querem se apresentar para a sociedade como novas lideranças, mas não querem fazer isso por meio dos partidos políticos convencionais. Nos Estados Unidos isso é possível. Eu quero ser candidato, eu não quero ser candidato por partido nenhum. Eu me apresento como candidato. E novos partidos? Por exemplo, Rede Sustentabilidade. Pode ser um partido que tem aí uma possibilidade, né, de nascimento forte, vigoroso, considerando esse clamor também por mudança? Olha, ele tem virtude, porque ele tem uma liderança chamada Marina Silva que goza de uma certa credibilidade, sobretudo neste público que está buscando alternativas, né? Agora, de todo modo, ao nascer, a rede também precisa trazer o quê? Instrumentos do novo. E dentro desses instrumentos do novo, deixa claro que as interlocuções com a sociedade não se dão mais pelos meios convencionais, que são os partidos, os sindicatos, mas sim por um diálogo direto, tá? Com todos os grupos sociais existentes. Agora, a violência dessas manifestações. Que recado é esse da violência? É muito fácil falar, são os baderneiros. Entretanto, violência é também uma expressão política? Ou é apenas aí tem o aspecto catártico e tem o aspecto de gente que quer aparecer? Como é que o senhor avalia a violência inerente a essas manifestações? Olha, Maria Lídia, o componente da violência ele é multifacetado, né? Ele tem, no caso dessas manifestações, o componente da baderna. Nós vimos cenas no Rio de Janeiro de gente quebrando o comércio, saqueando o comércio. E, às vezes, a violência também entra como uma reação. Uma reação à forma violenta como a polícia, o Estado, ou então o conjunto das autoridades vem enfrentando, né? Vem trazendo para esse grupo há muito tempo. Tá? Então, eu não vejo esse componente apenas como baderna, mas sim como um recado para a sociedade também. Precisa ser interpretado. Precisa ser interpretado. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela.